nome é Marcelo Zarski e se a vida te der limões, vá lá e esprema nos olhos de quem merece. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e não podemos viver com medo. O medo é congelante, o medo aprisiona. Precisamos nos libertar. Meu nome é Ana Cláudia e a liberdade é o oxigênio da alma. Meu nome é Cláudia Silvano e armários não foram feitos para guardar existências. Olha aí. Muito bom. É isso aí, gente. Estamos aqui com a Ana Cláudia e a Cláudia Silvano para falar um pouquinho mais sobre... Hoje, especificamente sobre a Cláudia, né? A Cláudia Silvano. Exatamente. Conhecida como Cláudia. Conhecida como Cláudia. Conhecida como Cláudia. Confesso que estou conhecendo a Cláudia agora. Ana Cláudia já gravamos junto um outro episódio, já nos conhecemos. E eu roubei essa frase do início do seu Instagram, que eu achei genial. Enfim, mas eu vou passar essa apresentação da Cláudia pro Goya, porque foi a convite dela, né, a convite dele que ela tá vindo, e ele vai poder jogar um pouquinho mais sobre o que a gente vai estar conversando hoje no episódio. Acho que ele é a pessoa mais indicada para isso hoje. Então, depois da nossa vinheta... Muito bem. Então, eu gostaria de começar, antes de falar um pouquinho da Cláudia, comentando uma coisa que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. Em 2016, quando o Trump estava no auge lá da eleição americana, eu me lembro que eu vi na internet um comentário assim, que foi aquela coisa totalmente perdida, aleatória, mas aquilo me ligou meu radar, que a frase dizia assim: então, para vocês, gays, comunidade LGBT, pretos, mulheres, tudo que vocês podiam conquistar, vocês já conquistaram. Agora é hora de começar a perder. E dali para frente nós tivemos uma sucessão de perdas de direitos pela ascensão de uma extrema-direita extremamente agressiva, e isso me deixou extremamente arrepiado, tá? E daí agora eu queria justamente que hoje o nosso episódio fosse um pouco sobre essa questão de que nós não devemos nunca nos sujeitar ao medo, nunca nos sujeitarmos às pressões externas. E uma das pessoas que, para mim, é extremamente representativa nisso é a Cláudia. Quem acompanha o Instagram dela sabe, né, da luta dela, sabe que ela é uma pessoa sem papas na língua. E daí eu achei que seria extremamente legal quando eu convidei ela. Todo mundo conhece ela pelo trabalho à frente do Procon e também pelos pijamas que ela usa, super fashion, para trabalhar. E que foi, acho que uma das coisas mais fantásticas, assim, que levantou a lebre da Cláudia para o mundo, né? Porque todo mundo dizia: quem é essa mulher de pijama que está vindo na televisão? Então, Cláudia, eu vou deixar você se apresentar para a gente começar a conversa. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? O Anderson, Marcelo, Ana Cláudia. É um prazer poder falar com vocês aqui. De fato, essa história do pijama, ela é uma história que na minha vida teve uma grande... foi uma mudada de chave, na verdade, né? Eu sempre gostei muito de roupas confortáveis, porque as roupas confortáveis eram, né, e são ainda, obviamente, como se eu tivesse na roupa uma possibilidade ilimitada de existir, né? É uma manifestação da minha existência, né? Eu sei que eu tenho que reconhecer que eu tive sorte, porque a roupa nunca representou para mim, ou
foi muito mais fácil para mim do que possivelmente fosse para outras pessoas, né? Esse é um fato. Eu tive oportunidades, talvez por eu trabalhar, por eu ser uma servidora pública, eu tive essa oportunidade, eu nunca precisei me submeter, vamos dizer assim, nesse aspecto, né, a regras, enfim, códigos pré-determinados. Então, eu reconheço que eu sou uma pessoa de sorte. Claro que eu também tenho que reconhecer, e aqui não tem nenhuma prepotência absolutamente, que eu conquistei esse espaço também, né? Foi um espaço conquistado. Mas, na verdade, não foi algo planejado, não foi algo... A roupa, de fato, para mim, era e é uma possibilidade em que eu sou o que eu quero com a roupa. Talvez em outros âmbitos eu não possa, né, ter essa liberdade como eu tenho com a minha roupa. Agora, Anderson, você falou uma coisa que eu quero te dizer, que eu não tenho papas na língua, pois eu vou te dizer que eu tenho papas na língua, menino. Eu não falo tudo o que eu penso, eu gostaria de falar muito mais. Até porque eu tenho a Daniela, que a Daniela, ela é um freio, né? Ela diz assim, cuidado com o que você fala, porque as pessoas são agressivas, as pessoas são vingativas, as pessoas não entendem que você é uma... Você é várias, Cláudias, mas tem a Cláudia, servidora pública do PROCON, tem a Cláudia fora do PROCON, então eu não posso, infelizmente, falar tudo que eu penso. Gostaria, viu, Anderson? Gostaria muito, Marcelo e Ana, e quem está nos escutando. Mas é que, sabe, Cláudia, uma coisa é verdade. Eu sou o tipo de pessoa, se você já viu meu Instagram, eu ando basicamente de preto. Eu tenho aquela política do Einstein, que eu não vou ficar parado na frente do guarda-roupa escolhendo roupa, então eu pego, enfio a mão, tiro e visto. As minhas camisetas parecem que saíram de dentro de uma garrafa, né? Então, porque também... E eu também sou servidor público, eu sou da educação, sou da SED, né? Inclusive a gente já se encontrou, acho que no Colégio Estadual do Paraná, quando eu ainda morava em Curitiba, uma das suas visitas lá. E assim... eu acho assim, realmente uma coisa, a gente até como servidor público tem coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Colocar um freio na língua para que isso não destrua a nossa paz. Mas do mesmo jeito que a Dani te alertou, que as pessoas são vingativas, as pessoas são traiçoeiras, eu acho que isso tem muito a ver com esse tema de hoje, né? Então, como é que a gente... dá direito, ou como é que essas pessoas ganharam direito sobre as vidas uns dos outros, a ponto da gente ter que se encolher de quem a gente é. Porque note que em nenhum momento, assim, e eu imagino que isso seja real para você, em nenhum momento a gente está falando de vamos matar pessoas, a gente não está falando de nada ilegal. Só que a gente tem que se policiar sobre o que a gente fala, né? E no mau sentido. Enquanto isso, essas pessoas que fazem mal, essas pessoas que atacam, essas pessoas, parece que sim, né? Inclusive vive aí o caso do Elon Musk, que confunde liberdade de expressão com qualquer bandalheira, né? Com falar o que não entende. Sim, eu acho que a gente vem... Veja, eu não diria conservadorismo, porque isso não é conservadorismo, acho que isso é outra coisa, né? Esse movimento, ele vem crescendo, né? Não é no Brasil, acho que no mundo, ele vem crescendo de uma forma assustadora, né? E assim, com a ascensão de determinados, com todas as aspas que vocês puderem imaginar no planeta, com a ascensão de alguns líderes, mas não é o líder no bom sentido, é o líder no mau sentido. Eu acho que esses sentimentos, esse ódio, esse ressentimento, o machismo, a misoginia e o preconceito de um modo geral, essas pessoas que têm esses sentimentos e que esse sentimento estava guardado, eles viram na ascensão de determinados, né, de novo líderes com todas as aspas do planeta,
o momento, não, mas se ele pode, eu posso. E essas pessoas deram voz, legitimaram todo esse horror que a gente vem vendo, né, acontecer. Eu sempre comento e eu tenho esse sentimento, sabe, Ana, Marcelo e Anderson, quando eu vejo um casal homoafetivo de mão dada na rua, eu tenho medo. Eu tenho medo que essas pessoas apanhem. Eu tenho medo que essas pessoas sejam agredidas. Assim, minha vontade é dizer, viu, só tomem cuidado, porque alguém pode vir. Ao tempo que eu acho que não, a gente tem o direito de andar de mão dada. Como todo casal tem o direito de andar de mão dada. Eu tenho medo porque eu acho que alguém pode vir e dar pegar uma lâmpada e dar na cabeça das pessoas, como aconteceu em São Paulo, ou, enfim, matar, né? Não é nem... sabe? Então é uma coisa muito, muito, muito assustadora, né? E não parou, né? Não terminou. Esse é o ponto, não terminou. Pois é, eu quero te perguntar uma coisa. Eu e você, acho que a gente regula mais ou menos de idade, eu estou com 54, e eu sou de uma época, né, e digo isso com vergonha, em que se dizia que a AIDS era câncer gay, em que você tirar sarro de gay era bonito, né? Então nós viemos de uma época assim do auge do machismo, né? Até você não sabe, mas a Ana Cláudia é mãe do meu menino mais novo, né? Então a gente se conhece há milênios aí, né? Com muita intimidade, e ela sabe o quanto eu mesmo tive que me desconstruir de tudo isso, porque eu sou filho de uma mulher que dizia que mulheres e leis nasciam para serem violadas, que mulher no volante perigo constante, né? E assim, hoje eu tenho noção do quanto isto é tóxico para qualquer pessoa, né? E assim, eu cheguei a perceber uma aliviada em algum momento histórico, só que de 2019 para cá, né, com a eleição do inominável, eu vejo que nós voltamos ali para os anos 60, ou para aquela década lá dos Estados Unidos em que pretos não iam na escola. Sim. Né? E aí eu pergunto para ti, como é que você vê isso? Né? Você que é uma pessoa que luta por esses direitos. Da mesma forma, um retrocesso civilizatório, assim como muito tempo a gente não via, né? Bater nas pessoas, o preconceito recreativo tomando conta das rodas, né? As pessoas zombando, e é isso que você falou mesmo, né? Quer dizer, porque é gay, ou porque é preto, ou porque é gordo, quer dizer, isso acabou se normalizando. Isso, todos os preconceitos agora é legal. É bacana, exatamente, tá liberado. E uma das coisas que eu vejo é que, assim, a gente veio galgando, né, degraus, para poder ter essa distinção, né? Primeiro lugar, assim, que a gente vem de uma geração onde via uma necessidade de rótulos, né? Então você era etiquetado, né? Quem é você, né? Eu sou gay, eu sou lésbica, né? E de repente a gente veio com um processo que veio desconstruindo isso numa construção de identidade, né? Diferente do rótulo, identidade. E de repente você chega num determinado ponto, eu sou professora, né? Hoje do ensino fundamental. E a gente vê a dificuldade, muitas vezes, de alguns alunos nossos de não poderem ser quem eles são, porque eles têm que se achar dentro de um determinado rótulo, e daí você tem famílias que fazem cobranças em cima, né? Não, mas vocês têm trans na escola? Como é que você tem trans na escola? Eu falo, gente, a gente não tem trans, ou não é... a gente trabalha com um público que são crianças, né? Mas elas estão construindo essa identidade. E já nessa época você vem de novo com aquela questão daquelas barreiras que vem se levantando, né? Essa necessidade de botar rótulo.
Exatamente, mas olha, Ana, vou te falar, é tão, né, assim, vou te dar um exemplo. A gente já teve no Procon, enfim, e nos espaços, né, onde eu convivo, pessoas trans, né? As pessoas não sabem como lidar com a diversidade. Não sabem como lidar. Eu fui perguntar outro dia num determinado local. Falei, tá, mas e a pessoa não fez a retificação dos documentos ainda. Ou seja, essa pessoa ainda está com o nome de registro, ela não conseguiu, por razões diversas, aí, várias, não conseguiu fazer porque o pai não aceita. E como é que faz? Mas no sistema não tem um espaço para o nome social. É uma coisa inacreditável, a ponto da gente ter que dizer para os demais, né? Olha, pessoal, nós temos uma pessoa trans na equipe. Então, essa pessoa tem que ser chamada pelo nome que ela quer ser chamada, o que ela se identifica. Que ela se identifica. Você sabe, você já deve ter visto o Meta 4. No Meta 4 que a gente trabalha no Recursos Humanos ainda não tem espaço para diversidade. É bizarro isso. É inadmissível isso. Mas isso não é só aqui, isso é em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A pessoa vai num consultório médico, vamos imaginar a hipótese de um homem trans, vai num consultório médico, se identifica pelo nome social e o médico se recusa a atender. É essa realidade que a gente está vivendo, sabe? E eu gosto muito da Erika Hilton, acho ela espetacular, assim. Uma baita de uma congressista, é maravilhosa, maravilhosa. E ela estava numa discussão com um outro deputado e ela falou uma coisa muito... Não cabe nesses espaços, na escola, nas empresas, no serviço público, o que eu, como gestora, o que o diretor da escola acha ou deixa de achar. Isso não cabe. As nossas convicções pessoais são irrelevantes nesses espaços. O que vale nesses espaços são as necessidades que a população tem. Se você tem na tua escola crianças trans, vamos lidar com essa realidade, vamos ensinar todos os demais alunos a lidarem com essa realidade. É porque é só assim que a gente avança. Senão a gente vai continuar andando para trás, sei lá que bicho que anda para trás, tem um bicho que anda para trás. E nós somos esse bicho. E é incrível isso, né? Assim, a gente nega a existência do outro com uma facilidade, que é uma coisa incrível. Eu gosto muito de um cara chamado Bob Botelho, Anderson. Não sei se você conhece ele. É um cara maravilhoso. Bob Botelho. É um cara legal para você conversar, você vai curtir. Não conheço. Eu vou te passar o contato dele. Depois você entra no Instagram dele. Ele tá no teu... Ele tava contigo no podcast, não tava? Tava. Ele é um biblista, o cara estudou a Bíblia, mas ele manja muito, é um negócio assustador o quanto ele manja da Bíblia, ele dá uma aula. E ele fala muito dessa questão de você desconstruir a identidade do outro para impor aquilo que você considera o correto. Eu imagino, Ana, você que trabalha com criança, né? Tem os pais, né? Os pais. E aí tem uma criança trans na escola. Como é que uma criança trans vai conviver com o filho, com as outras crianças? Os pais fazem um levante. Porque eles não têm a capacidade de entender que as pessoas, elas nascem assim. Elas não Mas se isso é, no tornam mínimo, falta de empatia, né, Cláudia? Mas vai além da questão da empatia, né? É exatamente isso que a Cláudia estava colocando. A questão a partir do momento em que aquela pessoa, né, ou aquela criança não se encaixa dentro dos rótulos que eu estabeleci como corretos, né, você já parte para um ataque ou uma negação de existência, que é uma coisa absurda, né? Nós tivemos agora um dos nossos, uma aluna nossa que conseguiu toda a documentação, então ela já está com o nome alterado e tudo mais, ela agora acabou de sair em capa de revista, é lindíssima, né? Mas
eu que acompanhei, imagina, ela está agora no 3º ano do médio, foi aluno meu no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, aí 1º, 2º, 3º, então assim, foram praticamente 6, 7 anos que a dificuldade de poder expressar a identidade foi enorme, né? Então, aquela dificuldade, a barreira não era só uma barreira que já é natural dentro da questão da diversidade, principalmente porque a gente enxerga a diversidade como aquilo que não é normal, né? Exatamente. Então você coloca como assim, uma vez que não é igual, não é normal. Se não é normal, é anormal, né? Exato. E assim, não sei se vocês acompanharam aquela situação que houve em São Paulo. Tem um colégio de elite em São Paulo que destina lá um XYZ número de bolsas para alunos carentes. E aí esse aluno, então, participava, estudou lá, só que ele foi constantemente um aluno, um menino gay, ele é LGBT, né? Ele foi constantemente vítima de bullying, ele se suicidou. Isso faz um mês, eu acho, no máximo. É super recente isso, né? E a resposta da escola para esse tipo de coisa sempre vem aquele papo de a gente lamenta muito e a gente vai... enfim, não é essa a política da escola. Mas, de fato, não tem nenhuma política dentro da escola que trate, né, de ensinar para todos e aceitar a diversidade, que as pessoas são diferentes, que a sexualidade ela não se resume a duas possibilidades, mas muito mais que duas possibilidades. Quer dizer, ninguém, enfim. E aí essa escola, então, vai acabar com as bolsas, vejam só que coisa, né? Então a gente resolve o problema deseducando, né? A gente resolve o problema não oportunizando que mais pessoas estudem aqui. Pois é. Você sabe, como eu sou da sede, trabalho aqui em Campo Mourão, eu trabalho no núcleo de educação. Então eu participo do CONAI desde a primeira e sempre na diversidade, porque dentro da área da espiritualidade a gente também tem preconceitos, né? Então estou sempre com a turma da diversidade, desde lá do primeiro CONAI, que acho que foi 2013, alguma coisa assim. Em 2014, o eixo da diversidade, ele simplesmente foi excluído, que era o eixo de 2014 a 2024. Aliás, 2015 e 2025. E daí ele foi excluído pela bancada evangélica em todo o Brasil, inclusive aí em Curitiba e aqui em Campo Mourão. Só que aqui... Opa, Ludmila entrando. Só que aqui em Campo Mourão, a Ludmila Hashimoto que está entrando, Cláudia, é a moça que fez a tradução dos livros do Alan Moore, do Philip K. Dick. É a pessoa queridíssima que está entrando aí com a gente também. Então... lá atrás, em 2014, a gente perdeu todos esses direitos por causa das bancadas evangélicas. E no Brasil inteiro eles conseguiram, inclusive, abafar. Ninguém ficou sabendo da discussão da etapa municipal. Eles simplesmente foram cortando. Como eu sou da educação, aqui eu fiz frente, o Marcelo sabe, eu recebi até ameaça de morte. Quando eu estava falando na tribuna aqui da Câmara de Vereadores... A minha esposa estava de pé, assim, no público, e aí uma mulher falou assim, é bom ele calar a boca, que senão ele já vai achar o dele. Aí toma um tiro e acha ruim. Né? E sabe qual foi a fala que eu estava fazendo nesse momento? Eu estava explicando o porquê da necessidade de se tratar de sexualidade já no ensino, ali no ensino fundamental, porque a gravidez na adolescência vai acontecer nesse período. Eu falei, vocês esquecem que, na realidade, aí você tem uma mãe que, por exemplo, abandonou o pai, foi embora e largou o pai com 2 crianças. O cara é pedreiro, estamos falando de ensino público. Aí ele tem um emprego de merda, ele simplesmente não dá conta desse trabalho, ele enche a cara para se afastar dos problemas da vida. Aí ele chega em casa, lembra da mulher, espanca os filhos,
né? E quando A ele tempestade passa, perfeita. né? Pois é, a tempestade perfeita. Aí ele passa pelo quarto dos filhos e diz assim: você sabe que essa minha filha é muito ajeitadinha? Eu preciso afogar minhas mágoas. E tá feita a desgraça. O único escudo que essa criança tem é a escola. Se a gente não fizer isso na escola, ninguém vai fazer. Exatamente. Mas a gente ainda teve esse eixo extirpado. E agora, no passado, teve de novo. Inclusive, eu fui aí em Curitiba, eu fiz a etapa aqui e fiz a etapa estadual aí. Eu já estava de férias e nas minhas férias eu fui brigar no CONAI com esse pessoal. E aí, deixa só eu te contar isso aqui, porque isso é estarrecedor, assim. Aí, eles já vieram preparados, o movimento evangélico ele já veio preparado para extirpar o eixo, só que como eu já conhecia todo mundo, eu já vim também preparado, né? A gente cai uma vez, não cai a segunda, né? A gente não é trouxa, né, Cláudia? Aí eles começaram querendo tirar as figuras, né? Então a gente tem que pensar em todos, vamos tirar os pretos. Aqui os gays não tem por que falar deles, porque faz parte do grande grupo. Eu falei, gente, quem não é nominado não existe perante a lei. Né? E aí, assim, um monte de mulheres também a favor. Daí eu me enfudeci. Eu falei, gente, me desculpem. Eu falei, mas vocês que estão aqui brigando... Não, e aí também um advogado lá evangélico, também não, porque nós temos que defender pátria, família e tal. Eu falei, opa. Eu falei, peraí, amigo. Eu falei, se hoje nós temos mulheres nessa sala, é porque alguém lá atrás, algumas mulheres lá atrás brigaram por esse direito e por esse espaço. E agora vocês que são mulheres do século XXI estão querendo retroceder isso? Que história é essa? Né? Mas você, por que você está dizendo isso? Né? Você é branco, o que isso muda para você? Você é homem, você é não sei. Eu falei, gente, se nós que somos supostamente, né, maioria, né, porque não é, mas se arvora como tal, se a gente não lutar por esses direitos, eles vão ser eternamente invisíveis. Então, ou a gente luta todo mundo junto, ou nós vamos ter uma sucessão de perda de direito. E aí eu fiz uma proposta que foi acatada, que era vedado a exclusão do sujeito citado na lei. Né? Porque aí tem aquelas leis de reparação histórica, lei de... Né, também de... Como que é? Os direitos humanos, né? E eu falei, você não tem... aqui no eixo não pode ser feita proposta para exclusão dos sujeitos, né, sob pena de descaracterizar o eixo. Aí foi aprovado, o pastor que estava do meu lado só falou assim, então não tem mais o que eu fazer aqui. É o tipo do negócio que não dá para misturar, né? A religião, ela tem que ocupar o lugar que é dela, e ela acaba ocupando espaços que não são dela. E quando você vê a mistura, por exemplo, isso o Estado é laico, a gente escuta isso desde que o mundo é mundo dentro da sala de aula. Eu me formei em pedagogia antes de fazer direito, né? O Estado, ele tem que ser laico, ele não pode deixar que a religião, em nenhuma de suas manifestações, tome conta, porque, veja, as religiões também são diversas, mas elas não representam o que todas as pessoas desejam ou o que todas as pessoas almejam para a sua vida. Disso que você falou, eu quero falar um negócio antes que a Ana colocou, mas isso que você falou, um exemplo disso, por exemplo, foi na abertura dos Jogos Olímpicos agora passado, que repercutiu
pra caramba, né? Todo esse negócio, que blasfêmia. Teve uma banda que se apresentou, Gojira, que é uma banda que eu acho bem bacana, assim, e falaram que, uma manifestação satanista, que não sei o que lá. Aí você vai atrás de saber o que aconteceu, tinha uma canção, tipo, tradicional, política da França, que não tem nada a ver com, sabe, um monte de coisa. E daí, na entrevista, o próprio vocalista da banda falou, né, desde sempre, né, desde culturalmente aqui na França, a gente procura não misturar a parte da religião com a parte política e tal, então toda essa coisa, eu concordo totalmente com o que você falou. A gente, política e a religião tem que estar no lugar dela, né, tipo, a política abrange um todo, né, e ela vai chegar em quem é religioso também, né, vamos dizer assim. Mas o que eu queria colocar, a Ana estava falando um pouco sobre o ser diferente, né? Sobre o ser anormal, né? Que a gente, que as pessoas têm essa coisa de que a pessoa ela é diferente, ela é fora do normal. Por quê, né? Porque a gente normalizou muito, né? O que é normal, vamos dizer assim. E eu lembro que isso na escola, por exemplo, no colégio, eu tinha muito problema com ser anormal, porque eu sempre fui uma criança ou um adolescente que era fora do contexto do que aquela galera tava vivendo lá. E eu sofri muito isso daí, sabe? Sofri bullying, sofri pra caramba, assim, porque eu gostava de anime, eu gostava de música, eu gostava de outras coisas que não era normal daquela galera, sabe, gostar. Então, assim, muito tempo eu fiquei me questionando, assim, de será que eu tô errado, sabe? Então, assim, dentro do meu contexto, vamos colocar assim, imagina, por exemplo, nesse contexto que a gente tá falando, né, das minorias, né, de outras pessoas, aonde que eu quero chegar? O que a gente, o que vocês acham, né, Cláudia, né, que tipo, e Ana também, Goya, que como que a gente pode mudar esse tipo de coisa, né? Eu sei que a gente teve um retrocesso, né, nesse período, infelizmente, aí, né, durante a pandemia também teve um monte de outras coisas, mas a gente teve um retrocesso muito grande de políticas públicas, né, que talvez trabalhassem para esse tipo de coisa, esse tipo de mudança de pensamento, porque assim, a ferramenta que a gente tem, né, que eu penso assim, social, né, que a gente consegue mudar isso, né, para mudar num contexto geral, talvez seria política pública, talvez seria lei, talvez seria isso, né, porque só o movimento social vai fazer diferença, obviamente, né, como fez na história, né, mas não é só isso, né, a gente tem que lutar para isso e de alguma forma isso fazer se obrigar, né, que nem hoje é condenado crime, né, o feminicídio, crime, sei lá, maltratar animal, crime maltratar, sabe, um monte de coisa. O que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar isso, sabe, talvez, e continuar, sabe, essa mudança, sabe, para essa mudança não deixar de ser feita, sabe, com lei, é política pública, fora os movimentos, o que vocês acham disso, sabe? Acho que a Ana ergueu a mão, né? Então, eu concordo totalmente contigo, Marcelo. Na minha opinião, e assim, opinião como educadora, claro, a educação é um caminho, mas essa educação ela só consegue realmente atingir a partir do momento que isso se torna uma política pública. Então, e a partir do momento que essa política pública, através de questão de lei realmente, tem uma questão... pode até soar horrível, né? Mas de certa forma é o controle, né? Uhum. A partir do momento em que você sabe que se você fizer alguma coisa contrária, você vai ter punição, porque é a única forma que a gente consegue realmente instituir. Depois que isso se normaliza, aí a coisa flui, né? Mas essa questão até tu falou assim, eu me senti durante muito tempo, sofri bullying, não ser normal. A gente tem essa questão do normal sendo ensinado para a gente, dentro da questão social, dentro de casa, mas principalmente no âmbito escolar, a gente vem aprendendo aqueles rótulos que são normais, né? E o normal
é aquilo que é o aceitável, o normal é aquilo que é o esperado, o normal é aquilo que é correto. Foi o que eu quero fazer. Será que eu estou errado? Claro, se eu não sou normal, eu estou errado. Então, essa questão do trabalhar, eu tenho 3 filhos, né, meninos, e uma das coisas que eu sempre vejo é assim, de que forma eu consigo, da maneira que eu fui educada, né, extremamente, uma educação extremamente machista, onde eu sofri muito com machismo, e que eu, como mãe, reproduzo essa educação machista em cima dos meus filhos e crio novos machistas. Então, assim, de que maneira a gente vem desconstruindo isso? Essas coisas vêm através exatamente das políticas públicas. Claro que o movimento social é importante, mas a partir do momento em que você tem a questão legal e que você chega e mostra, olha, a questão de respeito, a questão de você não pode passar a mão na bunda de uma mulher se ela não deixar. Isso é lei. Né? Aquilo que pra gente, na época de criança, de adolescência, nossa, passou na rua e assobiou. Isso é assédio. Né? Então, a partir do momento que isso se torna realmente uma questão legal, aí você começa a ensinar a sociedade. A partir do momento que você ensina a sociedade, a coisa começa a mudar. Eu concordo com a... Desculpa, falei na tua frente, Anderson. Perdão. Eu concordo com a Ana, eu acho que é por aí. Na verdade, não é uma providência somente, né, que vai resolver o problema. Não é uma ação somente que vai resolver o problema. Eu acho que também tem que ter lei, sim, né? Tem que ter um governo que promova a representatividade também, né? Que tenha políticas afirmativas e que entenda o ser humano de uma forma... em todas as suas dimensões, e que entenda que esse ser humano ele pode ter dimensões das mais diversas, das mais diferentes. Eu acho que a gente tem que aprender através da informação, da educação, a empatizar, a reflexionar, sabe, se colocar no lugar do outro, entender como é que funciona o outro, exercer a cidadania. Acho que é super relevante a nossa secretaria, por exemplo, né? Eu trabalho no PROCON, vocês sabem, nós somos vinculados à Secretaria da Justiça e Cidadania. E acho que foi no dia da visibilidade lésbica, se eu não me engano, acho que foi esse dia, eu fiz um post de um caminhão parado na frente do PROCON. Daí eu coloquei, vai ter sapatão sim. Né? E olha, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Para eu falar, eu sou sapatão, demorou muito tempo. Eu nunca escondi, né? Eu nunca disse, nunca fiz essa linha, sabe? Tipo, eu tenho um namorado que mora no Japão, sabe? Que ninguém conhece, ninguém nunca viu. Não, eu nunca fiz isso. Mas eu também nunca verbalizei eu sou sapatão. Foi difícil para eu fazer isso. Mas, enfim, e eu coloquei esse post lá e veio um cara encher o saco e tal. E aí eu tive que explicar, né? Porque a gente tem que ter, às vezes a gente quer responder com o fígado, sabe? A gente quer meter uma cadeira na cara da pessoa, uma banqueta, mas não dá, né? Da Atena. Pois dá uma atenada na cabeça de alguém. Mas não dá, né? Ninguém, obviamente, a violência definitivamente não é o melhor caminho. E eu expliquei, falei, olha, nas relações de consumo, esta questão, por exemplo, o preconceito racial, ele se manifesta, a gordofobia se manifesta, a homofobia se manifesta, a misoginia se manifesta. Sim. Por que eu estou colocando isso? Porque aqui também você pode reclamar disto. Ou seja, e as pessoas não entendem. Então, Ana, você está correta quando você diz que tem que ter educação, tem que ter política pública, né, políticas públicas afirmativas que reconheçam os direitos das pessoas, que garantam os direitos das pessoas, mas, sobretudo, que tenha legislação também, mas que essa legislação seja aplicada. Sabe? Aplicada, e aquele que desrespeitar a legislação tem que ser exemplarmente punido. Porque senão a gente vai ter, sabe, aquela coisa do cara, vai continuar chamando de sapatão. Hoje mesmo, num evento de trabalho, um cara veio correndo e tinha uma pessoa do meu lado, ela falou na frente assim para todo mundo, eu não sabia que você era bicha. Falei, cara, não é possível, eu tenho que escutar esse tipo de coisa.
falou pro cara que tava vindo, ele tava correndo por conta dele, a gente ia tirar uma foto junto. Aí ela me larga essa, eu falei, 2024, minha filha. 2024. É duro de engolir, né? Uhum. Então, eu acho assim, vocês falaram aqui sobre a questão do Estado, né? E nós vivemos uma discussão hoje que é a tal do Estado mínimo. Só que quando eu escuto isso, me dá até cólica nisso aí, porque eu, apesar de ser ter limite e acreditar na autorregulação e faz o que tu queres, como dizia o Crowley, né? Eu acredito muito nisso, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que se não houver um poder regulador, que o Estado tem, e ele tem esse poder de legislar, de punir, de limitar atitudes humanas, nós vamos voltar para a selvageria. Isso é muito óbvio. E até essa questão, né, de quem não existe. Você, como formado em direito, você sabe. Se a pessoa não é nominada na lei, ela não existe. Então, né, eu até respondi lá para o Abujanra, quando ele perguntou o que você acha do casamento gay. Eu falei, eu não tenho o que achar. Eu acho um absurdo que a gente tenha que ter uma lei para permitir alguém casar com alguém. Só que se não houver isso, essas pessoas não vão ter o direito. E aí a gente tem que ter muito cuidado também, porque, por exemplo, que nem lá a questão que eu estava falando do CONAI, a gente tem que entender que devemos lutar uns ao lado dos outros. E não lutar pelo outro. Ninguém pode lutar por ninguém. Porque a partir do momento que eu luto, por exemplo, pela mulher, pela causa LGBT, etc., eu estou me colocando já, né, a mesma cabeça colonizadora, eu faço isso porque eu posso. Porque está, né, eu me coloco acima disso. Né? Coitado dessas pessoas, não podem lutar por si mesmos. Então, não, e nós temos que lutar todos juntos, enquanto sociedade, por algo que é bem de todos. Simples assim. Eu não tenho que lutar pela mulher, não tenho que lutar pela LGBT, eu tenho que lutar por uma vida digna para todo mundo e somar com essas pessoas. É isso que as pessoas precisam entender. Porque hoje o que mais acontece, por exemplo, quando você vê aí como é que se chama, essas discussões aí em Câmara, tudo mais, é alguém querendo falar em nome do outro. Gente, que é isso? Você está tirando a voz do outro. Sim, exatamente. Eu acho que até o momento ele é bem relevante, né? Nós estamos aí às vésperas das eleições que se avizinham e escolher muito bem quem a gente vai votar, sabe? Eu acho que esse é o momento, né? Quer dizer, é o cara que está lá representando, de alguma maneira, né, a vontade da população. E então passa da hora da gente qualificar a nossa escolha, sabe? Por quem nos representa, né? Que a gente anda dando umas pisadas na bola feia aí, ultimamente, então, vamos tentar, né? Eu acho que é por aí, sim, sem dúvida. Mas dá medo, sabe? Acho que o que a gente viveu aí nos últimos anos, como eu disse, foi um retrocesso civilizatório que a gente vai demorar muito tempo para reconquistar. Sabe? Muito tempo. Outro dia, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu fiz super de boa, assim, sabe? De bom coração eu fiz. Eu perguntei no Instagram se alguém tinha um estudo, mas assim, algo confiável, né, Ana? Coisa de cientista, não adianta vir, o pastor, não sei, não, quero o achômetro. Vozes da minha cabeça, sobre a ideologia de gênero, eu quero ver, eu estou esperando, né, porque eu estudei minha vida inteira, né, fiz lá, fui para a escola, nunca vi falar do troço. Você que é professora, Ana, já viu falar de ideologia de gênero em escola? Algum livro que transforme as crianças em, né? Não tem como. Não tem, né? Não tem como. Não tem como. E eu tenho vontade de falar assim, porque eu não quero que meu filho seja gay. Eu falei, minha senhora, eu lamento muito, mas a sua vontade e nada nesse aspecto, nesse quesito, é a mesma coisa, nada. Aquela coisa que a gente vem aprendendo
reproduzindo e reformando, né? Ali dentro do colégio é interessante porque a gente pega as crianças pequenas, né? E assim, é o que a gente sempre fala, criança não namora, né? Criança está construindo uma identidade. Só que para poder construir essa identidade, ela tem que conhecer o todo. E a gente cada vez mais vive em bolhas, e a gente vai estar dentro dessas bolhas e assim, o meu filho não vai ter contato com isso. Aconteceu agora, recentemente, uma família que retirou os alunos da escola que eu trabalho, porque descobriram que tinham trans na escola, e eles não sabiam que tinham trans na escola, né? Daí, depois que saíram, a gente estava conversando e falei, pois mas não é na escola. Tem na sociedade, tem no mundo. Teu filho vai conviver com quem nesse mundo? Né? Ele vai recusar a trabalhar em um determinado lugar porque ele não gosta de pessoas que têm cabelo amarelo? Então, assim, qual é o ponto? Qual é o rótulo que você tem que se encaixar para que você possa viver dentro da tua bolha nessa sociedade? E o que a gente tem que fazer, e o que eu acho que é o papel da educação, é a gente furar a bolha. Furar a bolha, exatamente. Furar a bolha. Para você poder ter um indivíduo que viva a vida de forma plena, né? Que seja feliz, não é possível. Eu fico olhando para esses pais que, enfim, se enfurecem, né? Que tiram seus filhos do convívio da escola porque o amiguinho, porque não sei o quê. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Que amor é esse, né? Eu fico pensando que tipo de paternidade é essa? De maternidade é essa? Mas você sabe, Cláudia, eu vou falar uma coisa de experiência minha. Eu comentei, acho que eu comentei com a Ana Cláudia isso aí um dia. O Marcelo sabe porque nós gravamos um episódio sobre isso. Eu, numa determinada conversa com alunos, estava comentando um ritual de iniciação e que chegava num determinado momento que estava todo mundo vendado, era um ritual de uma ordem esotérica e tinha que ficar pelado. Né? E daí falaram, tira a roupa. Eu falei, mas né, fica de cueca? Não, tira tudo. Eu falei, então tá bom, tirei tudo, né? E fazia parte do ritual. E daí eu comentei assim, nesse grupo, que quando você faz isso, você ganha um poder sobre si mesmo, que depois qualquer chefe que vier falar para você assim, olha, você não pode porque eu tô te mandando que eu sou chefe, você manda o cara pra puta que pariu, porque você não tem mais nada a perder. Mas quando eu comentei isso aí, uma aluna falou assim para mim, eu jamais faria um ritual assim. Aí mas por quê? Ela falou, porque eu teria medo. Aí eu fui cavocando. Sim. E daí eu já era uma aluna minha de 2, 3 anos, e daí eu falei assim, só para eu entender. Se fosse eu fazendo o ritual de iniciação, você teria medo? Ela falou, teria. Falei, opa, peraí. E se eu você me desse carona depois da aula, você teria medo de eu fazer alguma coisa com você? Ela falou, apesar do tempo que eu te conheço, eu teria. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque eu sou mulher e você é homem. Cláudia, isso me deu um parafuso que eu nunca imaginei que eu pudesse meter medo em alguém. Eu nunca imaginei que um outro ser humano me veria como um predador. E isso agora foi recente, né, Marcelo? Esse episódio acho que a gente gravou, acho que ano passado. Então, assim, eu acho que dentro dessa proposta de educação, essa coisa que a Ana Cláudia falou do diferente, do cabelo amarelo, eu acho que é necessário a gente falar, porque eu acho que essas coisas não são ditas. Ao longo da minha vida, nunca ninguém me falou abertamente que eu, por ser homem, só pela minha existência, eu metia medo em alguém. Mas eu acho que não é você, Anderson. Sim. Não é você. É a situação, né? É o mundo que a gente vive. E aí, assim, eu não admito que... não cabe. Cláudia, me apavora a ideia de eu viver num mundo em que as pessoas tenham medo. Em que... Até eu falo sempre isso para Ana Cláudia. Ela fala lá do bairro, lá que ela está morando lá. Não deixa os meninos
o colégio de ônibus, que eu tenho medo, que a empregada aqui. Eu falo, gente, eu não consigo admitir que a gente vive num mundo onde uma criança tem medo de ir para o ponto de ônibus, onde uma mulher tem medo de passar no mesmo lado da calçada que um homem, aonde a qualquer pessoa da diversidade é preto, LGBTQIA+, pessoa... Aliás, viu, Marcelo, e vocês não sabem em primeira mão, tem aquela menina que sempre posta coisa que é amputada, que eu já mandei para vocês, acho que algumas coisas que ela faz umas piadas de amputado, não sei o quê. Ela postou um vídeo chorando esses dias que ela estava em Bariloche, e daí ela percebeu as limitações dela como portadora de necessidades especiais. Eu chamei, ela topou fazer uma conversa com a gente. E daí, assim, como é que uma pessoa dessa pode ter medo do mundo? Como é que o mundo é tão assustador que eu, por ser quem eu sou, tenho medo? Eu tenho medo por ser mulher, eu tenho medo por ser preta, eu tenho medo por ser gay, eu tenho medo pela minha religião, eu tenho medo por qualquer coisa. Uma sociedade regida por medo é algo inadmissível em pleno século XXI, gente. Eu não consigo entender. Isso, eu confesso, que me tirou o sono, Cláudia. Eu imagino, mas essa é a realidade em que a gente vive, né? As mulheres são historicamente violadas de todas as formas. Elas não são violadas somente em seus corpos, em relação aos seus corpos, mas em outros âmbitos da sua vida também, né? Eu sempre gosto do exemplo do Dia da Mulher, né? Pois é, Dia da Mulher, mas vamos comemorar o quê? A gente ganha 20% menos do que os homens ganham para fazer as mesmas atividades. Do ponto de vista do consumidor, a mulher paga mais caro por produtos iguais. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, tá? O aparelho de depilação lá, tipo Presto Barba. Se ele for cor-de-rosa, é chamada Pink Tax ou Price Tax, né? Você paga mais caro porque é destinado para o público feminino. O remédio, Advil lá, que é o remédio para dor, o que tem a destinado Advil cólica, é a mesma composição, mesmo, só que para a mulher é muito mais caro. Porque, sabe, a gente fica sem saída, né? Você fica sem saída. Olha que louco isso, né? Outro dia eu estava numa pós-graduação que eu dou aula, estava conversando com os alunos. Veja, vocês não usam terno, né? Mas imaginem que vocês usassem terno. Então vamos lá, no meu mundo, né? Que a galera usa terno e tal. Uhum. E eu perguntei para os alunos, vocês lavam o terno sempre que utilizam? Não, não lava. Repete-se o terno inúmeras vezes, né? Troca a camisa, troca a gravata, e o terno é o mesmo. Agora, vá uma mulher, Ludmila, que entrou agora, vá uma mulher, Ludmila, trabalhar 2 dias com a mesma roupa. Ela vai ser julgada. Isso é uma forma de violência de gênero. Então, é essa sociedade que a gente vive, Anderson, sabe? Então, é absolutamente natural que numa dinâmica como essa que você fez lá com a tua aluna, ela ficasse comendo. É desgraçado isso, né? É horroroso ouvir isso de alguém. Mas essa é a nossa vida. Lamentavelmente, é a nossa vida. Teve uma... Obviamente, né... Eu e o Goya, a gente nunca vai saber realmente como vocês se sentem. Eu acho que nem se a gente estudasse, fosse sobre mulher, sabe? Podemos racionalizar sobre isso, mas entender... Entender é muito, muito, né? Assim, a gente nunca vai viver isso, né? Mas teve uma situação que desse lance dessas questões... que aconteceu, tipo, essas coisas acontecem dentro de casa, né, tipo, com a família, muitas vezes, assim, que eu fui na casa da minha sogra, a minha sogra é uma pessoa bem simples, assim, tal, mas não é porque você é simples que você não pode ser, tipo, talvez ter um pensamento diferente, né, também. E ela fez um comentário, assim, que depois a minha namorada comentou, falou, nossa, meu, você tá vendo como que é o pensamento, né, é super conservador deles? Que assim, a cunhada dela
tá indo na academia, tá treinando, fazendo várias atividades físicas, assim, e isso tá sendo bem legal e tal. E daí a crítica era o seguinte, que onde já se viu, tipo, ela vai pra lá puxar os ferros dela e deixa o marido em casa, ó, lavando calçada, sabe? Deixa lá, sabe? E tem os filhos em casa e não sei o quê. Daí a gente, sabe, esse tipo de comentário, daí a Bruna, minha namorada, comentou comigo, tá vendo como que essas coisas, né, tipo, são, eles são super preconceituosos, assim. Tipo, sabe, garanto que se fosse ele indo treinar, sabe, e ela ficando em casa, cuidando porque a mulher tem que ficar em casa, cuidando dos filhos, fazendo comida e não sei o que, sabe, então rola muito essa coisa. E uma outra situação que aconteceu também, isso aconteceu recentemente daí na minha família. O meu pai é uma pessoa que eu não entendo muito ele. Ao mesmo tempo que ele é super, assim, aberto a várias coisas, ele é muito conservador. E ele fez um comentário assim, a gente foi almoçar domingo na casa da minha mãe e a minha prima, ela tem um filho que já tem 20 anos, assim, ela teve um filho adolescente, né? Ele é meu afilhado, inclusive, e tal. E daí ele chegou, tipo, a primeira coisa que meu pai falou, ele chegou com cara de sono e meu pai falou assim, tá cansado, né? Saiu ontem, não sei o que e tal. Ele falou, nossa, não sei o que e tal. Cheguei não sei que horas. Daí, beleza. A mãe dele chegou depois, cansada também. E daí ele fez a mesma coisa, né? Tá cansado por quê? Não sei o que dela, não sei o que, sair com os amigos e tal. E aí ele criticou ela, sabe? Tipo assim, poxa, né? Como assim saiu? Você acha que a vida é essa? Sabe? Começou a fazer umas piadinhas, assim, sabe? Então, assim, esse tipo de situação, a gente... Mesmo a gente sendo homem, assim, tipo, a gente vivencia, tipo, dentro de casa e começa a perceber, né, que porra, como que isso nasce ali, tipo, tá estruturado, enraizado na nossa criação, sabe, assim, desde, né, sempre. E assim, eu fico muito feliz de poder ter esse tipo de conversa com vocês, como eu e o Goy já tivemos em outros eventos. Nesse caso que ele contou, a gente gravou um episódio sobre isso até, né, e as meninas vieram, a gente falou bastante sobre essas coisas. Eu fico bem feliz porque, assim, ao mesmo tempo, eu como eu falei, é muito difícil da gente sentir o que vocês sentem, né, vai ser muito, né, é impossível, mas ao mesmo tempo a gente, tipo assim, fica pensando, tipo, como a gente pode mudar e pode, tipo assim, tá junto ali, sabe, pra combater esse tipo de coisa, assim, sabe, eu fico feliz de aprender, sabe, assim, e tá vivenciando esse tipo, assim, não de vivenciar, lógico, né, mas assim, de tá junto ali, sabe, pra, pô, legal, preciso mudar meu pensamento, preciso corrigir isso, sabe, e a coisa que eu queria confessar aqui no final de tudo isso daqui foi que em nenhum dos momentos eu falei nada, sabe? Eu não tive coragem de chegar e falar, pai, você tá errado, sabe? Aí eu não sei se foi o lance, tipo, de que, puxa, ele é meu pai, ou de, sabe, não consegui, sabe? Tipo, dá a impressão de que eu compactuei com isso, sabe? Aí eu fico me sentindo mal, sabe, com esse tipo de situação, sabe? Então, Já é um começo, Marcelo, o fato de você perceber esse comportamento do teu pai e isso te incomodar, né? O comportamento te incomoda, o fato de você ter calado te incomoda, eu acho que já é um começo. A gente tem que ter consciência das coisas, né? Porque o agir, ele tem que ser precedido, penso eu, da consciência, né? Olha, eu entendo que esse comportamento é errado, eu não aceito esse comportamento e eu quero evoluir a ponto de chegar e falar, você não vai peitar o teu pai, mas você pode conversar com ele um dia, pai, o que você acha de tal coisa, né? Porque a gente reproduz, sim, muitas falas preconceituosas, achando... Quer ver uma fala bem preconceituosa? Mas eu até tenho amigo gay. Olha que coisa doida, gente. Eu até tenho amigo gay, olha... Sabe, eu mandou ele chamar a banda da polícia militar para fazer uma homenagem a essa pessoa tão generosa que até tem amigo gay, né? É isso que cai naquela conversa que eu falei, da pessoa dizer assim, eu luto pelo direito. Não, eu luto com as pessoas por isso.
E não Exatamente. pelas pessoas, que ninguém pode salvar ninguém. Então, quer dizer, eu sou a bela flor do pacote que tenho amigo gay, que tenho... Eu tenho um amigo preto. Cara, infeliz do teu amigo que tem você. Né? Coitado dele. Sabe que isso, para mim, Anderson, veja, eu morei durante 6 anos, quase 7 anos no Oriente Médio, né? Então, a gente vê essa questão desse machismo estrutural, dessas coisas que estão dentro da sociedade, que, assim, quando eu saí daqui e fui para o Oriente Médio, foi um choque. Aí eu passei o tempo todo no Oriente Médio, e eu voltei para cá e, para mim, foi um choque. E foi um choque a dificuldade que foi para eu conseguir me reestabelecer dentro de uma sociedade que é muito menos machista do que onde eu estava, e mesmo assim, parar de normalizar os machismos que eu reproduzi dentro de casa e que eu ainda reproduzo. Claro. Né? O fato de eu ter 3 filhos homens dentro de casa e não chegar para os meus filhos e falar, não, vou lavar a louça. Né? Não, lá na minha casa, o Luciano nunca lavou louça. Que sempre que lavou louça fui eu e a minha irmã. O meu irmão não precisava fazer essas coisas. E a gente acaba reproduzindo e trazendo esse tipo de coisa para dentro da nossa casa. E aquele tipo de coisa que eu parei para comentar com os meninos. Falei, gente, a gente não se dá conta, porque às vezes a gente faz a coisa, não, é normal, mas eu estou carregando isso para mais uma geração continuar tendo isso como normal. Né? Então, enquanto eu continuo a normalizar, eu vou perpetuando a reprodução disso. Sim, exatamente. É o papel que foi destinado às mulheres, né? O papel de a dona do lar, o papel de subalterna, aquela que segue o marido. Só que a gente tem esse papel, Cláudia, e daí a gente tem esse papel, e hoje também é cobrado da gente o papel da que sustenta a casa, o papel de quem, né? Então, quando eu me vejo, por exemplo, a minha situação, eu hoje, aqui no Brasil, eu moro aqui, eu tenho os meus filhos, eu tenho um trabalho para poder sustentar uma casa e sustentar 3 meninos que eu sustento praticamente sozinha, né? Sim. Fora o meu trabalho, a questão profissional, eu tenho que manter a minha casa arrumada, a minha casa limpa, a minha casa ajeitada, tenho que ter as coisas dentro de casa. Então, assim, a cobrança que vem fazendo em cima disso é a cobrança que a gente se faz em cima disso, né? Sim. Se você não arruma a casa, se você não deixa a comida pronta, se você não lava a louça, você se culpa. Como se fosse esse o teu papel. Que não fosse um papel tanto da mulher quanto do homem, das pessoas que moram na casa. Né? Se todos moramos, todos vamos cuidar. Me parece simples, mas é muito complexo. É extremamente complexo. Assim, é normal que um homem arrume a casa se ele mora sozinho. Agora, se é um casal, aí já não é mais normal que ele faça, ela faz, né? E sem questionar, esse que é o problema, né? Mas vamos mudar isso, né, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Não dá mais. Vamos mudar isso. Eu acho que a gente tem... acho que a gente precisa, ao invés de retrocesso, trabalhar na construção de uma sociedade melhor. Né? E principalmente, eu acho que a gente tem que entender... eu acho que, primeiro de tudo, tem que entender que esse papo de maioria é uma das coisas, é um argumento dos mais imbecis, porque nós estamos numa sociedade que tem muito mais mulheres do que homens, e o homem vem se achando, a gente é a maioria. Não é a maioria, meu amigo. Você tem que entender isso aí. A maioria branca não é a maioria branca. E enquanto a gente ficar reproduzindo esse tipo de rótulo, isso tende a ficar... Você vai estar sempre fazendo a exclusão das pessoas, invisibilizando pessoas. Exatamente. Né? Tem que parar de reproduzir esse padrão, né? esse tipo de discurso idiota. Porque a gente tem que lutar pelo futuro e não para trazer padrões do passado. Que é isso, gente?
Sim, sem dúvida. Precisamos evoluir. Eu acho que tá na nossa mão, né? De alguma forma está na nossa mão exigir que a gente consiga os nossos espaços mudar, melhorar a vida para todo mundo. Você tem razão. Você falou uma coisa bem interessante, né? Acho que é isso. É lutar para que a sociedade seja melhor para todos. E detalhe, né? Também esclarecer quem são esses todos, porque na realidade o discurso hoje do precisa melhorar para todos precisa melhorar para nós, né, que temos carteira para bancar, precisa, né, para nós classe alta, para nós, né, CACs, etc, né? É que nem aqui, né, Campo Mourão, que é cidade de agronegócio, né? Então, aqui, os agroboys se acham o dono da cidade, entendeu? Então, anda com o carro, dá tiro para cima, a diversão... Eu tinha uma diarista aqui, que era trans, a Betinha, e ela parou de vir para trabalhar para mim, porque mais de uma vez, quando ela estava vindo para o trabalho, o pessoal parou a bicicleta dela e espancou ela. Ela chegou toda quebrada em casa. Meu Deus do céu. Né? E daí ela falou, desculpa, eu não posso vir. E outra, eu tinha também 2 alunos, eu dou aula de tai chi de graça para a comunidade, eu dava num colégio estadual aqui perto. E daí eu tinha um casal de irmãos, e os 2 pretos, e daí eles pararam de ir. Aí eu estranhei e perguntei, né, poxa, mas o que aconteceu que vocês pararam de vir para a aula? Ela falou, professor, é chato, eu não queria falar disso. Eu falei, não, mas fale para ver se eu posso te ajudar. Ela falou, infelizmente você não pode. Eu falei, mas quanto que aconteceu? É porque mais de 2 vezes, quando a gente saía da aula de tai chi, 8h30 da noite, a gente pegava a bicicleta aqui no colégio, no bicicletário, quando virava ali a esquina, a patrulha escolar parava, mandava encostar na parede para ver se a gente não tinha roubado a bicicleta. Eu e meu irmão. E o irmão de 12 anos. Aí minha mãe proibiu a gente de ir. A minha mãe falou, não vai. E isso é muito triste, porque quem não passa por esse preconceito não sabe o que é. Sim. Sabe? É uma coisa assim, para você, para o nosso ouvinte que está ouvindo esse episódio hoje, né, reflita se você é homem, se você é branco, ou se ao menos você é branco, né? Reflita, você nunca vai ouvir da sua mãe, baixe os olhos quando a polícia vem, não levante a voz para a polícia, quando a polícia mandar você parar, pare, você não vai ouvir isso. Então imagine você ter que incluir isso numa conversa com seu filho ou com a sua filha. É inacreditável, né? É inacreditável. É inacreditável, Cláudia. É vergonhoso. Eu tenho vergonha de viver nessa época. Essa é a palavra. É verdade. Mas vamos melhorar. Eu tenho esperança também, tá? Eu tenho a esperança de que a gente pode melhorar. Eu não posso perder as esperanças também, né? E esse é um ponto que eu acho que é relevante. Não perder a esperança, jamais que a gente pode evoluir. Concordo com você. Né? Está em nós a semente da mudança. Com certeza. Evoluir mesmo, a palavra evoluir que tem que ficar mesmo. E saindo um pouco desse tema pesado, Cláudia, para a gente ir até para um final, eu fiquei stalkeando o seu Instagram e eu descobri que você tem Quixute, Bamba e Conga. Deixa eu contar. Conta essa história para nós. Calma, vamos lá. Eu tenho um Quixute de verdade, um Quixute antigo, muito antigo, que eu achei há uns 15 anos atrás, talvez um pouco mais, numa lojinha ali na... Como é que é o nome daquela rua? Atrás do Procon, ali do Procon antigo, não vou me lembrar o nome da rua agora. Mas enfim, eu achei esse Quixute e comprei, eu tenho ele até hoje. Recentissimamente, foi acho que no final do ano passado, eu vi que iam relançar o Bamba. E eu falei, cara, vão relançar o Bamba, né? E, de fato, compraram, o marido da Dani Galisteu
ele e um sócio, acho, compraram lá os direitos, né? Enfim, do tênis, acho que é o Alpargatas, que tem a dona da marca lá, deixa eu até ver aqui, estou olhando aqui na internet. Enfim, eles relançaram, né? Ele não é exatamente igual ao Bamba que você usou, enfim, lá quando a gente era criança, né? Ele é bem parecido. Ele tem um pouco mais de qualidade, ele é um pouco mais confortável e tal. Mas, claro, eu comprei por conta da memória afetiva. Eu enlouqueci a hora que eu vi, né? E eu tenho muito disso, de gostar desses troços retrô, assim, sabe? Então, nossa, a hora que eu vi o Bamba, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. E parece que tá voltando, mas com preço abusivo, né? Não sei se abusivo seria a palavra, né? É um preço alto, assim, não é barato, uns 400 par. Claro, é alto né? Mas é aquela coisa, né? Pra galera novinha não faz muito sentido, né? Porque não conhece, nunca ouviu falar de Bamba. Agora, para mim, nossa, meu coração, meu olho brilhou. Assim, eu falei, cara, Bamba, que maravilhoso e tal. Aí eu acabei comprando, né? Olha, da década de 90, imagina, dos anos 80 e 90, né? A gente usou. Daí voltou lá, tem vários modelinhos, assim, mas a ideia é basicamente a mesma. E eu sou doente por tênis, vocês não têm noção, adoro tênis. Eu tenho a graça de Deus de não precisar usar sapato, assim. Sapato é um negócio que me machuca, me aperta, me dá calor, me dá todo tipo de desconforto que vocês puderem imaginar. Então, eu devo ter um sapato só. Mas tênis eu tenho montanhas, assim, adoro. Então, você já viu aquela loja de tênis que tem o tênis temático? Então, eu tenho do Pink Floyd, lá do Dark Side of the Moon. Aí tem do David Bowie. Você já viu? Que tem o All-Star. Que eu não lembro agora o nome. O tênis é modelo All-Star. Acho que eles fazem umas estampas, né? E aí ontem tinha o coturno do David Bowie, com aquele raio do Ziggy Stardust. Não vi ainda. Vou procurar. É muito legal. Vou ver se eu acho, eu te mando. Muito legal. É muito legal. Para quem curte tênis, aí tem do The Wall, assim, já tudo prontinho. Estilizado. E não é tão caro. Tudo estilizado, mas não é tão caro. Eu acho que eu paguei, acho que $200 no All-Star. É o preço do All-Star, né? Nossa, barato. Barato mesmo. Eu achei muito legal. Para quem curte tênis, Boa. Stampit. Vou dar uma olhada aqui. Boa. Bom, estava pensando aqui, voltando no tema, né, de normalização do machismo. Eu lembrei esses dias que quando eu fiz 18 anos, meu pai veio ter uma conversa comigo e falou assim que todos os homens que se aproximassem de mim, tudo que eles queriam de mim seria sexo. Agora, eu tenho um irmão, né? Agora, imagina se ele falaria algo minimamente parecido para o meu irmão, né? Eu lembrei disso, e isso provavelmente ficou no fundo, né? Eu lembrei esses dias, mas afetou toda a minha autopercepção, né? Porque você faz 18 anos, o que você espera do mundo, né? Você tem sonhos, planos, né? E o que ele me falou era para ficar... E fora que você é descendente de japonês ainda, né? Você é que geração, Lud? Que aí tem outro peso aí também, né? Você já sofreu bullying por isso também. Sim, tem uma... eu sou racializada, né? Então tem uma fetichização nos grupos que eu entro, né? Às vezes, principalmente nesse grupo no mundo nerd, né? De chegar e já as pessoas tacarem as fantasias, as coisas. De uma forma geral, a racialização, você perde uma individualidade, né? Então, sempre crescendo no Rio de Janeiro, ainda por cima, né? Que não existia
nenhuma colônia, nada japonesa, né, asiática. Eu sinto que a gente tem menos isso, né, de individualidade. Em qualquer grupo que você chega, você já está marcada para os estereótipos e os controles somados ao de ser mulher, né? Então, sinto que eu cresci muito com esse filtro de submissão, né, ou de ridicularizar, ou de uma perfeição, de uma idealização, né? Tem que ser inteligente, não pode chegar atrasada. Então, estava lembrando, ouvindo vocês e lembrando dessas experiências, né? E uma coisa forte que você falou agora, Ludi, todas essas questões aliadas ao fato de você ser mulher. Forte isso, né? Sim, eu acho que o Goya comentou, né, que é uma época horrível, né, para se estar vivendo. Eu acho que a gente tem uma evolução, né, gradual, mas eu vejo que a gente caminha sempre para um avanço, né? Quanto mais o tanto de coisa que eu vejo hoje, que eu falo com as minhas filhas, por exemplo, que antes era totalmente camuflada, né? Em relação à sexualidade também, eu cresci num ambiente bastante conservador, moralista, né? Então eu me lembro que eu tinha um caderninho da escola, aqueles caderninhos de pergunta, né, que você levava para casa com perguntas para responder. E aí tinha uma pergunta que era: você se masturba? Eu devia ter uns 10 anos, 8 anos, não lembro, e perguntei para o meu pai, que estava passando por aqui, o que é se masturbar. Ele teve um ataque. E isso é uma doença, meu Deus, isso é horrível. E a minha mãe tentando acalmar ele: não fala assim, mas também não sabia se colocar, né? Não tinha linguagem, não tinha espaço para diálogo nenhum. E ficou minha mãe acalmando meu pai, que estava, né, dando um chilique porque eu perguntei o que era se masturbar. E eu olhando aquilo, mas o que está acontecendo? Porque eu perguntei isso, né? E essas coisas marcam profundamente, né? Numa época que os pais são aqueles que trazem alguma sabedoria do mundo, né, que a gente não tem acesso. Então, de lá para cá, assim, pensando nas minhas filhas, que são geração, uma é geração Z, outra geração alfa, né? Então, você vê um avanço, assim, de conversa, em vários sentidos, né, não só de sexualidade. As minhas filhas, por exemplo, sempre que eu saio com elas, as pessoas, taxista, a loja, pessoas em geral, tratam elas como meninos. Porque elas têm cabelo curto, usa bermuda. Então, sempre, o garotão, o estranho, porque elas são no banheiro feminino. Então, para você ver que já a educação que eu acho que eu posso dar já sai do padrão do que é esperado de ser uma menina e tudo, né? Falando sobre como a gente pode agir e contribuir. Eu imagino que ser mãe de menino deve ser bem mais desafiador, por algum motivo, não sei. Eu acho que a menina é mais... É mais difícil ser menina, mas ser mãe de menino, você tem que ser, acho que, mais coragem para enfrentar os preconceitos, né? Por exemplo, dar uma boneca, né, de presente, ou dar coisas que são estigmatizadas como de menina para o menino. Eu acho que é um esforço maior do que com as minhas filhas, de ter conversa e de preparar elas para não aceitarem, né, muitos abusos, assim. Eu lembro quando o nosso filho era pequenininho, Anderson. Ele estava, acho que, com 3 anos, e ele pediu de presente uma vassoura e uma pazinha, porque ele adorava varrer a casa. Né? E o que é para gente? Primeiro, encontrar, né? E segundo, aquela coisa que você encontra e é dentro daquele estereótipo, né? O cor-de-rosa da Barbie, para limpar, para fazer na casinha, né? Aquilo que é voltado, né? E aquilo que você... Até a gente mesmo, né? Mas eu não vou comprar um cor-de-rosa, né?
a dificuldade que a gente tem em lidar com essa questão do estereótipo, do esperado, do rótulo, nesse ponto... Curiosamente, o personagem de quadrinho que ele mais curtiu sempre foi a Arlequina. Uhum. Olha. Verdade. Né? Que idade tem os filhos? Eu tenho um de 18. Que é esse que a gente está falando. Uhum. Tem um de 12. É o chefe da tareica e os 2 terroristinhas. Os 2 terroristinhas. O Errab está com 12 e o Tarek está com 9. 9. Meu Deus do céu, não é fácil, hein? É difícil. Né? É pauleira. E o mais difícil é exatamente assim, porque a gente, os meninos ainda saíram lá do Oriente Médio pequenos para vir para cá, né? Mas essa relação, por exemplo, com o pai, a cobrança e o tipo de visão e o tipo de valor que se passa é um valor muito machista e muito agressivo, né? Sim. E para a gente conseguir lidar, então, essa questão de buscar o balanço meio termo e de poder desconstruir, né? Que coisa você não resolve dessa forma, né? Então, hoje, com esse episódio grotesco que apareceu na TV, né? Do debate de ontem, eu conversando com o meu mais novo, exatamente isso. Olha que a gente vem sempre falando da questão da violência, né? A partir do momento que você parte para a ignorância, que você parte para a violência, você já perdeu a razão. Sim. Até ali você tinha a razão completa, né? Então, essas discussões que a gente vem tendo e que a gente vê de uma maneira diferente de como isso é visto dentro de uma cultura diferente, que eu tive que aprender a lidar, né? Então, assim, uma cultura onde eu ia sair de casa e vai assim, não, eu vou ali na mercearia para comprar tal coisa. Por que você não tem marido? E assim, até eu conseguir fazer o balanço de, peraí, o que tem a ver eu sair para ir na mercearia com eu ter marido? Não, mulher não faz isso, né? E eu sempre tive uma vida bastante independente, eu sempre fui muito independente aqui, e eu acabei me tornando extremamente dependente lá por questões culturais. E voltar a reestabelecer uma independência, e criar filhos para serem independentes, porque a gente cria filho para ser dependente, né? Exatamente. Dependente da mãe até o fim, e quando não é da mãe, daí vai ser da parceira, ou vai ser de quem seja, né? Eternos dependentes. Sim, exatamente. Mas é um desafio, né? É um desafio constante. E cada faixa etária que eles atravessam, o desafio é outro. E sempre um BO, né? Sempre um... Para as meninas também, né, Aldinho? Sempre, quando é criança, é porque é criança, quando é adolescente, é porque é adolescente, e assim vai, né? É difícil mensurar, porque o problema é assim, como a gente tenta, todas as nossas decisões são baseadas na nossa própria experiência, tudo aquilo que vem do outro, a gente acaba estranhando. Então, na realidade, assim, você sempre acha que acaba sofrendo mais que o outro, né? E aí é por isso que vem a necessidade de empatia, né? E de se colocar no lugar do outro. Porque o mundo não é apenas a sua experiência, né? Mas é a experiência do outro. Né? E a gente aprende muito isso na escola, né? No chão da escola, à medida que você atua como educador, é onde você vai aprender. Sim. Né? Porque eu acho que ser professor, eu estava comentando isso esses dias até ali no núcleo, que eu acho que a pior desgraça na vida de um jovem é quando o professor abandona, né? Ou a professora. Porque, na realidade, muitas vezes, em especial no ensino público, esse jovem já vem de um lar bagunçado, aí ele já foi abandonado pelos pais, já foi abandonado pela família, né? E se a escola não acolhe, o tráfico acolhe.
né? Ele acha rapidinho essa pessoa. E, curiosamente, quem mais acolhe as crianças nessa situação são os invisíveis do colégio, que é a inspetora de pátio, a tia da cantina, né? Então, nossos professores ainda estão muito despreparados em atitudes de acolhimento. Ainda vem com esse discurso infeliz, isso não é minha obrigação. Né? Se a minha obrigação não é salvar esse jovem, qual é? Sim. Não é só o transmitir o conhecimento, é muito mais do que isso, né? É um lugar de transformação, eu acho. A escola, ela é um lugar de transformação, a escola é um lugar de formação do ser humano. E a gente perde essa perspectiva muitas vezes. Você sabe que eu dava, aí no Colégio Estadual do Paraná, eu comecei a dar aula de Tai Chi os sábados de manhã. Só que eu não tinha aluno. Então, eu começava, na hora do intervalo, durante a semana, eu começava a praticar ali no pátio, sozinho. Aí passava os alunos, né? Uhul, Jack Chan, né? Uau! Daí eles faziam. E eu fazendo. Né? Eu fazia a cara de paisagem e continuava fazendo. Aí eu comecei a dar aula e começaram a aparecer alguns alunos. E um em especial, ele morava em Fazenda Rio Grande, e para ele vir da Fazenda Rio Grande para o estadual, ele ficava 2h30 no ônibus. Ou seja, 5 horas, né? Porque era 2h30 para vir e 2h30 para voltar, para uma aula de Tai Chi. E daí um dia eu perguntei, mas por que você vem para a aula? Não é difícil? Pô, é 1 hora só. Né? Por que você vem no sábado? Aí ele falou, professor, porque quando eu vi o senhor fazendo no pátio, eu vi que a gente brincava, inclusive eu brinquei com o senhor, e o senhor não parava de fazer. E daí eu pensei assim, esse professor não vai desistir de mim. Olha. Aí como é que você vive com um depoimento desse? Sim. Não tem, né? Não tem. Você tem que estar ali. Tem que estar ali. Exatamente, você tem que estar ali, você tem que estar à disposição. E às vezes a pessoa vem, você já deve ter passado muito isso, né? Até porque você é uma figura pública, você deve ter passado muito isso, de gente que só diz assim, Cláudia, eu preciso conversar um pouco com você. E às vezes nem é algo ligado à tua função. Sim. Acontece muito, muito mesmo. De verdade. E é legal, né? Porque eu acho que isso traz a nossa dimensão humana, né? Se fazendo presente naquele momento. Não é só a informação técnica que o cara quer. Ele quer ouvir tua opinião sobre qualquer coisa. Contar uma história. Quer dar um abraço. Recebo muito isso. É muito legal. Assim, às vezes eu tô na rua, a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero te dar um abraço. Posso te dar um abraço? Mas lógico que pode. Eu adoro carinho. Pode me abraçar. Diga-se de passagem, eu quero te dar um abraço, quero dar um abraço, Dani, que eu sigo vocês duas há um tempão. Você viu as vergonhas que eu passo na internet com a Daniela? Ah, passa nada, vocês duas são sensacionais. Né? Você sabe os BO que dá aqui, das coisas que ela me faz passar, me pega nos meus pulos, mexendo as coisas dela. Mas caminhamos. Mas é assim. E ela tem que vir para conversar com a gente um dia, viu? Vai sim, vai. Eu vou te passar o contato dela depois. Você combina com ela, vai adorar. Ela é maravilhosa, você vai ver. Ela é muito legal. Pode ser. Vocês duas, tanto tempo juntas, tem que ser mesmo. Tem que funcionar muito. Rabo aqui, mas de vez em quando, mas no geral é super bom. Ela é maravilhosa. E aí, temos um episódio, né? Temos um episódio. Deixa eu só fazer umas considerações finais aqui. Eu gostaria de agradecer muito Cláudia, Ana Cláudia, Goya e Ludi. Ludi apareceu no finalzinho. Eu mandei mensagem para ela. Cadê você?
Enfim, mas muito obrigado. O papo foi muito bacana. Provavelmente a gente ficaria conversando aqui por muito mais tempo, mas cada um tem que fazer seus afazeres. Eu, principalmente, que eu sou o cara que chama sempre o final e o Goiás me chama de velho, sempre. Velho. Então eu faço esse papel. Bom, desde já, muito obrigado, gente. Eu adorei as conversas. Eu acho muito importante. Ah, a Cláudia apareceu. Daqui a pouco a câmera desliga, ela desliga de novo. sozinha. Então, muito obrigado. E assim, já para te encontrar, Cláudia, para te seguir, como é que tá lá no Instagram? Cláudia Silvano? Cláudia Silvano. Sem erro, então. Cláudia Silvano, se você que tá ouvindo aqui quiser achar ela, conversar com ela, seguir e roubar as frases dela, que nem eu roubei hoje no começo, é só entrar lá. E enfim, passo minha bola aqui, se vocês quiserem fazer as considerações finais de vocês. Quero agradecer, gente. Obrigada, o papo foi ótimo, adorei. E vamos marcar mais bate-papos, com certeza. Bom demais. Cacá, quer falar alguma coisa? Lude? Só agradecer o convite e agradecer aí a oportunidade de estar conversando com pessoas que ajudam a gente a pensar um pouquinho. Prazer em conhecê-las um pouquinho. Já estou seguindo a Cláudia, mas a Cláudia não. E sempre bom estar com vocês, um prazer. E eu queria agradecer demais todos vocês. O Marcelo eu não agradeço porque ele é o velho, ele fica cortando as conversas. Ele que me manda mensagem, acaba o programa. Não mandei não, eu vou dar um print no WhatsApp e vou mandar para todo mundo. Eu vou te entregar. E assim, eu acho que a nossa conversa tem que ser por aquilo que nos torna humanos, né? A Cláudia, às vezes, todo mundo fala que é a cara do Procon, mas eu queria justamente nesse episódio, foi a primeira coisa que eu falei para ela, que eu queria a Cláudia ser humano, e não a Cláudia Procon, porque a Cláudia Procon, o jornal tem, o Instagram tem, todo mundo tem, mas queremos saber da Cláudia humana, né? Então, muito obrigado por abrir assim seu coração com a gente, né? Foi uma honra. E quando viesse, um dia vocês quiserem... Campo Mourão não tem absolutamente nada para fazer, a não ser conversar comigo e com o Marcelo, né? E aí até aqui o Copacabana Records, que é essa sala aqui que eu tô, né, Marcelo? Uhum. E daí, se vocês vierem, você e a Dani serão muito bem recebidas, né? E vai ser um prazer encontrá-las. Se um dia vocês estiverem assim, não tenho nada para fazer e eu me odeio, para onde que eu vou? Vou para Campo Mourão. Daí você vem parar aqui, que vai ser um prazer receber vocês duas aqui, né? Que conversa, café, né? Tudo aquilo que... É o que precisa na vida. Então, fica aí o convite, né? O mesmo para a Lud, para a Cacá. Vocês sabem, a gente sempre fala disso, né? E é isso, gente. Eu queria agradecer demais da conta isso aí, tá? Momento impagável. Bom, né? Demais. Que bom, gente. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Beijo. Beijo grande.